Muita gente sempre me pergunta como definir o fim da história, porque às vezes começa a escrever e não sabe como terminar. Então hoje eu vou tentar explicar um pouquinho os 6 tipos de fim que uma história pode ter e talvez isso te ajude a identificar melhor aí o que tu quer e o que tu pretende com a tua narrativa. Eu sou a Coral Reis, eu sou autora independente, eu tenho 2 romances publicados na Amazon. Se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque eu tô sempre dando dicas de como tu pode escrever uma ficção e também mostrando um pouquinho dos meus próprios processos. Então vamos lá, a gente pode dizer que existem pelo menos 6 tipos de fim, tá? E para explicar melhor eles, eu vou te lembrar que toda narrativa pede no mínimo um protagonista e um objetivo principal, tá? Porque o fim vai ser sempre relacionado a esse objetivo, tá? Toda narrativa é construída em cima desse princípio básico, o protagonista indo atrás de cumprir esse objetivo. Então, o final está diretamente relacionado a isso. Ele consegue ou não o objetivo. Basicamente isso, tá? E só para avisar, eu cheguei a pensar em citar exemplos de livros que têm os finais, né, que eu tô tentando explicar, mas aí eu ia entrar num terreno que eu particularmente odeio, que é o do spoiler não solicitado. Então eu vou deixar uma listinha, são só alguns exemplos mesmo, vai ficar aqui na descrição do vídeo, daí se tu quiser tu vê por conta e risco. Então vamos lá. Primeiro tipo de final, um clássico, sem erro. Final positivo. Final feliz, protagonista conseguiu o que queria, deu tudo certo, todo mundo ficou felizinho, é isso. Segundo final, outro clássico oposto, final negativo. O personagem não conseguiu o que ele estava tentando fazer, deu tudo errado, tudo ficou pior, só ladeira abaixo, desgraceira, aquele livro que acaba assim e você fica, puta que pariu, entendeu? É isso, só deu merda. Aqui a gente vai começar a deixar as coisas um pouquinho mais complexas, tá? Tem o final negativo ambíguo, que é quando o protagonista consegue o objetivo dele, mas aquilo é aquela coisa assim que era melhor ele não ter feito, porque o resultado daquilo é muito ruim. E tem o final positivo ambíguo, que é quando o personagem não consegue o objetivo dele, mas as coisas acabam bem para ele de alguma maneira. Tem o final com o sacrifício do objetivo, né? Ele mexe muito com questões morais. Então é aquele final em que o protagonista, ele, né, correu ali a jornada inteira para realizar esse objetivo, chega no final e ele descobre que o objetivo dele não é a coisa mais importante a ser resolvida, então ele tem que escolher, né, e aí ele acaba priorizando alguma outra questão e abandona o objetivo dele. E tem o final com o sacrifício do bem-estar, ou seja, o protagonista ele sacrifica a própria vida para que o objetivo possa ser cumprido. Esses são os tipos de final, tá? E agora que tu já conhece eles, o que tu pode fazer é tentar pensar de uma maneira mais genérica o que tu espera que aconteça com os teus personagens. Tu quer que eles tenham um final feliz? Tu quer que eles sacrifiquem alguma coisa? Que mensagem que tu tá tentando passar? Depois que tu tiver isso definido, tu vai lapidando melhor essa ideia até chegar ali no modelo um pouquinho mais específico que tu consiga realmente adaptar para a trama, para os protagonistas, para todo o desfecho da tua história. Vamos de exemplo para ficar mais fácil. Vamos dizer que eu estou escrevendo um romance, uma história genérica, sei lá, que o protagonista, o objetivo dele seja ter mais dinheiro, ter mais poder, algo nesse sentido. E eu quero que no final ele descubra que isso não é o mais importante para ele. Então eu poderia escolher que ele vai, sei lá, ele vai ficar muito rico, né? Ele tem a possibilidade de ficar muito rico, e aí quando ele alcança esse objetivo, ele descobre que não era bem isso que ele queria, talvez porque, sei lá, eu comentei que podia ser um romance, talvez ele perdeu pessoas que ele realmente se importava, né, para alcançar esse objetivo, talvez ele tenha perdido muito, alguma coisa nesse sentido, então seria um final negativo, ambíguo. Ele conseguiu o objetivo dele, mas não acabou bem. Ou então eu poderia fazer que ele já vai percebendo um pouquinho antes que ele vai, que talvez se ele continuar naquela jornada de enriquecer, de ficar poderoso, ele vai perder algumas coisas, então ele quer evitar perder essas coisas, então ele já decide um pouco antes de dar merda
que ele vai sacrificar o objetivo dele. E aí seria, né, o final com o sacrifício do objetivo. E aqui é bem importante de falar que precisa soar como uma escolha muito difícil pro personagem. Não é só tipo, ah, tudo bem, vou deixar pra lá. Não, é uma coisa assim de tipo, se eu ficar rico, o amor da minha vida vai morrer. Sei lá, eu tô dando um exemplo bem genérico, mas tipo, sabe, aquela coisa assim, ele encontrou ali um negócio que tá amaldiçoado, vamos dizer assim, e ele sabe antecipadamente que se ele tocar naquilo, ele vai ganhar o que ele quer, que é o dinheiro, mas as pessoas que ele ama vão morrer. E aí é aquela coisa assim, eu quero ficar rico ou eu quero ficar com aquelas pessoas? Tem que ser uma escolha difícil, porque isso é sacrifício. A grande questão aqui é que esses dois finais passam a mesma mensagem, mas eles impactam diretamente na construção da tua história. Então, assim, não que você tenha que pensar no fim antecipadamente. Você pode deixar a história fluir e ir descobrindo mais ou menos qual que é o caminho que esse protagonista está tomando. Então, por exemplo, assim, o que tu tem que ter em mente é que se tu determinar antes como é que tu quer que isso acabe, por exemplo, vamos dizer que vai acabar com essa coisa do sacrifício, então durante todo esse período que ele está indo em direção a esse objetivo, você também está construindo uma relação paralela, e eu não tô falando de relacionamento com pessoas, romântico, nem nada do tipo, mas uma relação justamente com alguma outra questão que também vai crescendo proporcionalmente ao longo da história, para que no momento final, no momento decisivo, tenha peso na escolha dele, aquilo tem que crescer junto com o protagonista para ele ter essa dificuldade de decidir o que é que ele quer. Então, assim, é possível tu escrever uma história sem tu saber o final, mas se por um acaso tu constrói um final, principalmente os negativos, né? Vamos supor, tu começou a escrever aquela história e em algum ponto ali tu descobriu que, na verdade, o que era para ter um final feliz, né? Ah, eu tinha imaginado que ele ia ter um final positivo, mas aí aconteceu alguma coisa no meio ali da trama que tu decidiu que ele, na verdade, vai ser um final negativo e o personagem vai morrer. Vai dar tudo errado e o personagem vai morrer. Então, continue escrevendo do jeito que você está imaginando, mas com certeza depois tu vai voltar lá na revisão e vai ter que alterar alguns pontos, principalmente para tornar essa morte impactante para o leitor, uma morte que tenha relevância para a trama, para não sentir que foi tudo perdido, sabe? Que o leitor leu e só perdeu tempo aqui com uma história que não chegou em lugar nenhum. Mesmo as mortes dos personagens no final, elas têm que ser construídas, eles não morrem simplesmente, né? Inclusive, deixa um comentário aqui se tu quiser dicas de como tornar a morte de um personagem mais impactante, porque eu acho que isso também dá bastante pano pra manga, porque eu vejo assim que muita gente só mata o personagem e não constrói realmente uma razão para aquela morte alterar a trama para um lado ou para o outro de alguma maneira, mexer com os personagens e com o leitor. Então a gente pode falar disso também eventualmente. E eu acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso tenha ajudado vocês a entender melhor como é que vocês podem começar a imaginar o final da tua história, né, com alguma antecedência. Pelo menos imaginar assim, eu quero que tenha um final feliz, quero que tenha um final triste, eu quero, né, vai tentando assimilar, assim, o que tu imagina para aquele personagem no final da história, e daí tenta pensar na mensagem que tu quer passar, né, que nem eu falei, né, eu quero que ele descubra que o que ele quer não é o mais importante que ele precisa ter. Então, que final que isso se encaixaria? Baseado no objetivo dele. É sempre muito importante a gente conhecer o protagonista e o objetivo dele, para daí a gente conseguir determinar exatamente para onde que essa história está indo e principalmente como que ela vai acabar. Então não esquece de dar um like no vídeo, de compartilhar com quem tu conhece para ajudar o canal a chegar em mais escritores que também têm as mesmas dúvidas que vocês. E comentem aqui o que vocês acharam, o que mais que vocês querem que eu fale. E até o próximo vídeo.